A paz do Senhor para todos e para todas. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro de São Lucas, capítulo 9, e o versículo 20, que diz: E disse-lhe: E vós quem dizeis que eu sou? E disse-lhe Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, depois de ter iniciado seu ministério, de ter pregado a palavra, de ter libertado os cativos, oprimidos, ter curado os cegos, dar vista aos cegos, abrir os ouvidos, né, daqueles que não ouvia, fazer surdo falar, ressuscitar mortos, depois de fazer muitos sinais, prodígios, maravilha, pregar a palavra de Deus com autoridade, chegou a hora dele saber, dele conscientizar os seus discípulos acerca de quem ele mesmo era. Então ele perguntou: quem dizem os homens ser o filho do homem? Quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem os homens acerca de Jesus? Então os apóstolos disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outro diz que tu és um dos antigos profetas que ressuscitou, né? Jesus disse: tudo bem. E vós, quem dizeis que eu sou? E então Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus recomendou que ele não dissesse a ninguém aquilo que Jesus estava perguntando, porque primeiramente Jesus queria conscientizar os seus discípulos. Jesus, primeiramente, ele quer nos conscientizar, porque nós seremos os divulgadores, pregadores. Nós somos aqueles que vamos pregar a verdadeira mensagem sobre Cristo, então nós temos que saber quem é Cristo. Na verdade, nos dias de hoje, as pessoas, quando a gente pergunta acerca de Jesus, o filósofo diz que Jesus foi um grande filósofo. O empresário diz que ele foi um grande empreendedor, né? Outras religiões, né, orientais diz que ele é o grande arquiteto da humanidade, como dizem os maçons e outros pensamentos filosóficos. Já muitas vezes o Islã, né, a questão do islamita, do Islã, diz que Jesus foi um grande profeta, um grande homem. E outras religiões diz que ele foi um grande homem, um grande profeta, mas que ele não é Deus, mas que ele não é Salvador, mas que ele era um grande profeta, e até diz que ele morreu e não ressuscitou. Não comprova, não afirma que ele é Deus. Porém, a Bíblia nos diz, e nós cremos, conforme a palavra de Deus, que ele é a imagem viva do Deus vivo. É o Verbo que se fez carne, é um Deus que se fez carne, o Filho do Deus vivo. Se ele é o Filho do Deus vivo, ele é Deus vivo também. Então nós precisamos de saber, você que diz que crê em Deus, desde que nasceu que tem Deus. Mas se alguém pergunta para você quem é Cristo, você diz: Cristo é um grande profeta, Cristo é um grande empresário, Cristo é um grande arquiteto da humanidade, Cristo é um grande guru, né? Cristo não é nada disso. Cristo é o Deus vivo, o Deus encarnado, o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é a imagem exata de Deus. O próprio Jesus disse: Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho do Homem o fez revelar. No capítulo 14 de São João, ele disse: vocês estão tanto tempo comigo e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus, ele é o único Deus, 100% homem. Mas como é que pode ser 100% homem, 100% Deus? Sim, porque para salvar a humanidade, ele tinha que ser 100% carne, né? E ele é também 100% Deus. Ele passou por tudo, todo sofrimento, angústia, fome, sede, sono, tudo que um ser humano passa, por dores, né? Mas ele não deixou também de provar que é 100% Deus, porque ele disse: olha, se eu não fizer essas obras que nenhum homem faz,
Vocês poderiam me acusar porque eu disse que sou filho de Deus, mas se eu faço as obras do meu Pai, então é a prova que eu sou Deus. Então, meus amados irmãos, nós que somos cristãos, nós que somos crentes, nós que dizemos que servimos a Deus, quando alguém nos perguntar, quando alguém disser para você que Jesus não é Deus, que Jesus é só um profeta, que Jesus é um grande filósofo, você tem que dizer, você tem que ter essa consciência com o apóstolo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando a gente diz assim, Jesus disse a Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Então, só quem diz que Jesus é Deus, só quem diz que Jesus veio em carne, só quem confirma que Jesus é o único Salvador, é o único intercessor do mundo, é aqueles que tiveram a revelação de Deus. E você precisa ter essa revelação de Deus, aceitando a Jesus como Ele é. Amém? Que o Senhor te abençoe.